Ótimo, pessoal, deu certo. Vocês também foram rápidos. Eu vou aguardar só mais um minutinho. Entraram 18 pessoas. Vamos aguardar só mais alguns instantes. Que os demais colegas estão entrando também. Pastor José Filho está online. Ok, gente, vamos. Então, enquanto isso, só fazendo um teste aqui, transmissão da imagem, do som, como é que tá? Tá tudo bem aí? Tudo certo? Confirmem para mim como é que tá. A qualidade do áudio, a qualidade do som. Acredito que esteja ok. Então, tá bom. Obrigado, Ítalo. O Ítalo falou que tá legal. Obrigado, Renato. Então tá ótimo. Perfeito, gente. Vamos começar então. Já somos 34 aqui. Eu acredito que quem estava logado antes já conseguiu entrar. Então já podemos iniciar. Eu peço que todos abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos fazer uma leitura inicial dos versículos 13 ao 16. Então, Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. Amém? Conseguiram localizar? Obrigado, Elane. Obrigado, Rejane, pela confirmação também. Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16, diz o seguinte: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por essa reunião e eu lhe peço, junto com o teu povo, que o Senhor nos ajude a interpretar a tua palavra. Tira de nós o desejo, a intenção de ler a sua verdade segundo a nossa vontade. Tira de nós o desejo, Senhor, de filtrarmos a tua palavra segundo o que for mais conveniente para nós. Que não seja assim, Deus. Mas que o teu Santo Espírito venha nos confrontar nesse momento, esse final de tarde. Que o teu Santo Espírito nos desafie, trazendo, Deus, a tua palavra de forma plena aos nossos corações, às nossas mentes, nos desafiando a uma mudança de vida, Senhor. Nos ajude, Deus, nesse momento, para que a tua palavra penetre no mais profundo das nossas almas, fazendo limpeza, gerando transformação, quebrando, Senhor, todo o nosso orgulho, toda a nossa prepotência, a nossa arrogância, nos tornando humildes e nos levando, Senhor, aos pés do nosso Deus. E, Pai, que tudo aquilo que tente nos impedir nesse momento seja lançado fora, que as nossas atenções estejam voltadas para o Senhor, que nós tenhamos seriedade e comprometimento com a Tua Palavra, Pai. Tira, Senhor, toda distração, tira, Deus, do nosso meio, dos nossos corações e das nossas mentes, toda preocupação, e que nesse momento nós consigamos passar esse período na Tua presença e receber diretamente do Teu santo trono, da Tua sabedoria, que é mais valiosa do que qualquer riqueza que nós possamos alcançar nessa terra. É assim que nós oramos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui, Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, é uma das passagens mais conhecidas, a passagem que a grande maioria sabe de cor, mas é sempre importante a gente meditar, até porque ela tem abordagens diferentes, ela não tem uma única abordagem, ela tem um conteúdo extremamente profundo e nós vamos trabalhar uma dessas vertentes neste encontro, neste final de tarde. Então Jesus ele está dizendo que nós temos uma função e a primeira qualidade que nós devemos apresentar para o exercício dessa função, para a qual nós somos chamados, nós somos convocados, é a de sermos diferentes. E ser diferente não é algo que costuma agradar, ser diferente não é algo que costuma ser bem aceito.
Se vocês pararem para observar, desde pequenininhos, pegar uma sala de uma escola infantil, um ensino fundamental, um ensino médio, o normal é que as crianças tentem se moldar ao padrão dos grupos, das demais crianças, para serem aceitas. Isso não é uma característica apenas das crianças. Muitos, quando entram em um novo emprego, quando estão em um novo ambiente, em uma nova vizinhança, muitas vezes eles costumam tentar se moldar ao padrão daquele grupo para serem aceitos. E para ser aceito, geralmente a pessoa tem que se tornar agradável. Para ser agradável, você precisa praticar os mesmos atos e precisa pensar e falar como aquele grupo pensa e fala. O problema é que isso confronta a vida de um cristão. Porque Jesus ele está dizendo que nós viemos para ser sal da terra e o sal faz toda a diferença. Depois no versículo 14, Jesus diz que nós fomos chamados para sermos luz do mundo e a luz é completamente diferente da escuridão. Não há qualquer tipo de aliança entre a luz e a escuridão. Aonde há luz não há escuridão e aonde há escuridão não há luz. Eles não combinam. Luz e escuridão não possuem harmonia entre eles. Eles não caminham juntos, nem é possível que isso aconteça. Um necessariamente irá afastar o outro. Da mesma maneira, a função do sal. Ou há sal ou não há sal. Ou uma comida está insonsa, eu travei aqui agora, insossa, né? Ou ela não está. Ou uma comida foi temperada ou ela não foi temperada. Não é possível temperar uma panela de arroz e, se for bem temperado e misturado, e alguém provar uma colher e falar essa parte aqui, essa colher que eu peguei não tem sal nenhum e a outra parte tem sal, não tem como. Ou faz diferença ou não faz diferença. E aí nós temos que decidir se nós vamos tentar agradar a Deus ou se nós tentaremos agradar ao mundo. Se nós queremos ser aceitos pelos homens ou se nós queremos ser aceitos por Deus. E não tem meio termo. Simplesmente não tem meio termo, porque se eu tentar agradar a Deus e agradar as outras pessoas, agradar a Deus e agradar ao mundo, consequentemente eu vou desagradar a Deus. Pode até ser que eu agrade o mundo. E, na verdade, só o que existe nos dias atuais são pessoas que se dizem evangélicas e que não fazem qualquer diferença no mundo. São pessoas que se declaram evangélicos lights. Certa vez eu estava conversando com um homem que se declarava evangélico e ele estava dizendo que o povo da igreja dele falava da mesma forma que eu estava falando e que nós éramos muito radicais e que ele ainda não havia chegado naquele nível, que ele era um crente mais light, que ele seria um crente que não seria tão radical assim, que não seria tão rigoroso assim. Apocalipse fala disso. Deus declara no livro de Apocalipse para determinada igreja: porque vós não sois nem quentes nem frios, eu vos vomitarei. Então Deus ele não faz aliança, ele não aceita o morno. Ou nós somos o sal da terra, ou não somos. Ou nós somos a luz, ou não somos. Então já deu para perceber que não dá para ser cristão político, não é verdade? Esse negócio de ser cristão político que, olha, não dá para confrontar os erros, a gente não pode falar dos erros, a gente não pode chamar ninguém ao conserto, a gente não pode falar que alguém está cometendo pecado ou está vivendo fora do prumo de Deus, porque isso vai gerar um conflito. E talvez vocês não estejam tão acostumados com isso, porque eu falo não é porque é o meu sogro, mas é porque de fato ele bate pesado, quando alguma coisa está errada, ele fala que está errada. Então, aqueles que se converteram na Assembleia de Cristo, estão na Assembleia de Cristo já há um bom tempo, talvez isso seja estranho, ou não consiga entender exatamente o que eu estou falando, mas ao se fazer visita a outras igrejas, não só aqui em Fortaleza, mas em outras regiões, é muito comum a gente perceber que os pastores, eles desistiram de confrontar o pecado, eles desistiram de falar o que está errado, as igrejas viraram locais, centros de autoajuda. Então, as palavras são sempre palavras de vitória, é sempre, olha, tudo vai ficar bem, mas esse tudo vai ficar bem, tudo vai acontecer conforme vocês esperam, tudo que vocês desejam, Deus vai realizar,
como se todos estivessem ali apenas para vencer dificuldades humanas, materiais, para alcançar uma felicidade humana. E as pregações estão todas focadas nesse sentido, para agradar os corações, para afagar o ego. Nunca há, ou raramente há, pregação que confronte o erro. Por quê? Porque muitos pastores vivem da obra e têm medo da igreja esvaziar, têm medo principalmente de tocar no pecado, na ferida daqueles que são grandes dizimistas e eles irem embora, e aí ele vai pensar como que fica o meu sustento, e aí de certa forma isso também confronta com a dependência que nós temos que ter de Deus. Não que eu ache errado um pastor viver da obra, contanto que ele se dedique integralmente à obra. Não temos nenhum exemplo desse aqui na Assembleia de Cristo, mas a Bíblia mesmo diz que nós não devemos atar a boca do boi enquanto ele debulha. Então, de fato, não há problema nenhum. A grande questão é quando a fé, quando a dependência ela está fundamentada na expectativa material, na garantia humana. Então, se eu tiver muitos membros, o rendimento da minha família está garantido. Então, eu não posso falar nada que desagrade, porque senão a igreja vai esvaziar. Eu tenho que falar o que agrada, porque eu preciso da igreja cheia. Eu preciso que as pessoas dizimem, eu preciso que as pessoas ofertem, e com isso a palavra tem sido colocada de lado. De maneira que as pessoas não estão mais sendo exortadas a serem o sal da terra, as pessoas não estão sendo mais exortadas a serem a luz do mundo. As igrejas, como eu disse, estão se transformando em centros de autoajuda, em grupinhos para todos superarem as suas dificuldades físicas e alcançarem prosperidade material e receberem de Deus aquilo que elas acham que Deus deve dar para cada uma delas. Mas Jesus nunca falou sobre isso, a Bíblia em nenhum momento fala sobre isso, essa jamais foi a função da igreja. E quando Jesus fala que nós temos que ser o sal da terra, ele está falando então que nós não podemos ser políticos. Nós não estamos aqui para agradar as massas, nós não estamos neste mundo para agradar as multidões. Desagradar é algo comum à Bíblia. Desagradar é algo inerente ao cristianismo, porque se o mundo jaz no maligno, aqueles que não estão mais no maligno naturalmente vão desagradar quem está no maligno. Ora, se eu não gosto de roubar, mas no meu ambiente de trabalho os outros homens gostam de roubar, obviamente que eu vou desagradar quando eles perceberem que eu não roubo e que eu não ajudo, que eu não participo, que eu ainda denuncio. Eu vou me tornar um estorvo no meio daquele local. E tudo que eles vão desejar é a minha saída. Então não tem como agradar o mundo, porque agradar o mundo significa que o sal perdeu a sua eficácia, significa que a luz se apagou e eu me tornei tão escuridão quanto a escuridão aonde eu estava. De maneira que a Bíblia já começa nos confrontando e quando nós vivemos a Bíblia, nós também acabamos por confrontar a realidade dessa terra, já que não podemos nos conformar. Isso traz uma série de implicações na nossa vida como evangélicos. E a primeira consequência é, nós temos que renunciar à nossa vida. Nós temos que renunciar às nossas vontades, nós temos que renunciar aos nossos sonhos, aos nossos desejos, porque a partir de agora, a partir do momento em que eu fiz uma aliança com Cristo, os meus desejos materiais, que estão relacionados com o sucesso mundano, eles vão se tornar cada vez mais difíceis. E Deus tem planos divinos para mim, não são os meus planos humanos, não são os meus planos materiais. Então eu tenho que ser capaz de falar, Senhor, os meus sonhos materiais, os meus sonhos humanos, eu estou colocando diante do Senhor e se não for da sua vontade, que sejam descartados, que eles sejam tirados. Eu abro mão dessas coisas. Eu quero viver a sua vontade. E na teoria é muito fácil de entender isso que eu estou falando, é muito tranquilo. Eu acredito que não há dificuldade nenhuma para vocês entenderem essa mensagem até agora. A dificuldade está na prática. A dificuldade está em se viver de fato. Porque muitos de nós têm vivido como viviam quando eram católicos. Eu acredito que a maioria de vocês veio do catolicismo, assim como eu, minha família, viemos do catolicismo. E como que funcionava a religião católica? Nós tínhamos a obrigação de ir às missas.
Mas o resto da semana era segundo a nossa vontade. Nós íamos para a missa, muitas vezes entendíamos o que estava sendo falado, muito bem, muito bom, excelente. Mas agora terminou a missa, eu vou viver a minha vida. Então Deus, ele passa a ser o Papai Noel, é quem eu busco para receber presentes. Deus, o valor de Deus para mim está intrinsecamente relacionado com o que Deus pode me dar. Com o que Deus pode me dar. Porque eu não estou disposto a abrir mão da minha vontade, eu não estou disposto a abrir mão dos meus pecados, eu não estou disposto a abrir mão da mentira, eu não estou disposto a parar de falar mal dos outros, eu não estou disposto a parar de fazer o mal, a parar de tramar o mal, eu não estou disposto a parar de fazer artimanhas e ciranda contra as vidas das pessoas, eu não estou disposto a parar de adulterar, eu não estou disposto a parar de me embriagar, de usar droga e de todos os outros pecados que possam vir à mente de vocês. E muitos não declaram isso, mas é o que acontece em seus corações, só não têm coragem de declarar. Não estão dispostos a nada disso, a nada disso. Não estão dispostos a abrir mão do luxo, do dinheiro, do poder, da fama. Não estão dispostos a confiar em Deus plenamente. Querem desesperadamente se agarrar a garantias humanas. Eu preciso de coisas materiais que me garantam um futuro, que me garantam aposentadoria, que me garantam estabilidade. E outros, eu preciso desses pecados que satisfazem a minha carne, que satisfazem os meus desejos. Não, eu não estou disposto a abrir mão de nada disso. De nada disso. Mas então por que você está na igreja? Eu estou na igreja porque eu ouvi falar que quando alguém busca a Deus, Deus o abençoa. Então eu vou buscar a Deus, eu vou orar, eu vou buscar ao Senhor na igreja, eu vou em círculos de orações, irmãos de oração, porque eu quero que Deus faça o que eu quero. Eu não estou fazendo isso porque eu quero descobrir a vontade de Deus, porque eu quero que Deus me quebre e me desmanche e me transforme em um barro mole para depois me reconstruir segundo a sua vontade. Não é isso que eu quero. Eu estou indo para a igreja porque eu quero que Deus faça o que eu quero, porque eu quero bens materiais. Porque eu quero que Deus me dê uma profecia através de alguém de que eu vou me mudar e vou morar em um lugar melhor. De que o meu emprego está garantido ou que eu vou conseguir um emprego melhor. De que eu não vou passar necessidade. Eu quero ir para a igreja porque Deus vai usar alguém. Eu espero que um dia Deus use alguém para falar que vai me sustentar sem que eu tenha sequer que trabalhar. Ou que jamais eu passarei por uma dificuldade por conta de uma doença, ou algum problema que eu tenha vai ser tirado da minha vida. Eu vou buscar a Deus porque Deus me satisfaz. Eu vou buscar a Deus porque Deus faz as minhas vontades. O problema é que você está buscando um Deus errado. Esse Deus que é um nosso capacho, esse Deus que é o nosso empregado, ele não existe. Nem mesmo o diabo se sujeita a esse tipo de relacionamento. Ele troca, ele nos concede coisas em troco da nossa alma. Deus nunca se propôs a ser esse Papai Noel. Deus nunca se propôs a ser alguém passivo que fica sentado no trono eterno ouvindo os pedidos materiais, egoístas, individualistas, daqueles que querem continuar pecando e vivendo na devassidão enquanto se fingem de santos e de evangélicos e se declaram cristãos, e ele fica só do céu despachando os presentes e dinheiro e carro e casa e emprego e marido e esposa e tudo. Não, Deus nunca disse que iria atuar dessa maneira. Deus jamais nos fez essa promessa. Jesus diz que nós temos que ir a Ele renunciando à nossa vida. O nosso Deus é um Deus que exige renúncia. Mas não é qualquer renúncia, é uma renúncia total. É abrir mão de tudo. Deus não está falando que você vai perder tudo que você tem, mas você tem que estar disposto a perder tudo que você tem. Do contrário, isso significa que você ainda depende de coisas materiais e não de Deus. E você está na igreja em busca de um Deus das bênçãos, e eu sinto informar que este Deus não existe.
Deus nos abençoa porque Ele é bom, mas Ele nos abençoa porque Ele quer e não porque nós mereçamos. Ir à igreja, se dizer evangélico, participar de orações, não nos torna merecedores de nada. Apenas serve para que a gente se lembre do quão pecadores nós somos e merecedores do inferno, e do quão Deus é bom por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, a ponto de ter se dado em nosso lugar. Jesus não morreu na cruz para que você tenha uma casa melhor, para que você seja sustentado financeiramente sem se preocupar. Jesus não morreu na cruz para que o nosso carro seja trocado. Ele não morreu na cruz para que a gente tenha prazer nessa terra. Jesus morreu na cruz para que nós sejamos salvos. E salvos, em primeiro lugar, de nós mesmos. E se é salvos de nós mesmos, nós temos que abrir mãos de nós mesmos, porque nossa carne é uma das primeiras coisas que nos mata. Ser sal da terra, então, significa que, em primeiro lugar, eu preciso ser mudado. Porque antes de Cristo eu nunca fui sal da terra. Antes de Deus me chamar, eu jamais havia sido luz nos locais, nos grupos de amizades, nas escolas onde eu passei. Eu nunca havia sido luz, eu nunca havia feito a diferença. Eu era mais do mesmo. Era mais um que praticava os mesmos pecados e vivia na mesma dissolução de iniquidade. Então, dizer sim para Jesus não me torna sal da terra. Dizer, sou evangélico, frequento os cultos, oro, declarei minha aliança com Deus, não me torna luz do mundo automaticamente. Não me torna. O que me torna luz do mundo e sal da terra é, em primeiro lugar, deixar de ser quem eu era. Um rótulo não me transforma em sal da terra. Me apresentar aos outros como evangélico não me transforma em luz do mundo se os meus atos continuam os mesmos. Se eu continuo falando mal dos outros, se eu continuo mentindo, se eu continuo traindo, se eu continuo armando contra as pessoas, sendo uma pedra de tropeço para os outros dentro da igreja, criando contendas, criando artimanhas, me levantando contra lideranças dentro da igreja, fazendo um inferno, achando que ninguém está vendo nada. Você não se transformou em luz do mundo e muito menos em sal da terra. Você é apenas um pedaço de lama com uma tarja escrita evangélico. Não serve de nada. Não serve de nada. Nós temos que nos tornar luz do mundo, mudando completamente de comportamento. E não é um pouco, é totalmente. Ser evangélico não é ser o evangélico light que aquele homem havia me dito que era. Ele falou que um dia chegaria lá. Eu falei para ele que um dia ele seria crente, mas ele ainda não era. Se um dia ele se tornaria um cristão 100% comprometido com a Bíblia, naquele dia ele irá se tornar um cristão. Porque até então, viver o Evangelho pela metade, apenas as partes que me agradam, viver a Bíblia apenas naquilo que me convém, não é ser cristão, é ser oportunista. Vocês já devem ter presenciado, eu já presenciei, já me falaram isso e já ouvi falando para outras pessoas. Pessoas que esperam que nós façamos as coisas segundo as suas vontades. E você diz, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou me comportar dessa maneira só para te agradar. E a pessoa pergunta, mas você não é evangélico? Mas você não é cristão? Pessoas que querem usar cristãos como tapetes, ou que querem viver de fazer o mal, de puxar o tapete. Pessoas que gostam de machucar e que nunca conseguem pedir perdão pelo que fazem. Vez ou outra, questionam, mas você não é cristão? Por que você não faz as coisas como eu espero que você faça? E a resposta é, o meu comprometimento é com Cristo. Nós não fomos chamados para viver a Bíblia pela metade, ou para satisfazer determinados grupinhos, ou ficar dando prova de que eu agrado fulano ou ciclano. Ser cristão implica muitas vezes em desagradar o mundo e desagradar determinadas pessoas. Deus não nos chamou para nos mostrar a Bíblia e falar, olha, aqui está a Bíblia, escolha as partes que você gosta e você viva pelo menos algumas dessas partes que já vai ser o suficiente para você ir para o céu. Não.
Aquele que não vive integralmente a palavra está condenado ao inferno. Se você não é capaz de falar, Senhor, eu estou cheio de erros, mas eu quero mudar, eu preciso que o Senhor me mude, eu quero parar de ser as trevas, eu quero ser a luz, eu quero parar de dizer que sou luz enquanto eu sou o mal, eu quero parar de ser lama e virar sal. Enquanto nós não falarmos para Deus de coração, Senhor, nos transforma, nós seremos apenas escuridão com uma placa escrita cristão. Um pouco mais adiante, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, Paulo nos fala de pessoas que são movidas pela carne, que estão na igreja. Essa palavra foi para pessoas de dentro da igreja. Paulo fala de pessoas que estão dentro da igreja, mas que são movidas pela carne, que estão ali para buscar os seus próprios desejos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, você está sendo separado como um líder, ele estava sendo separado como um pastor, independentemente da denominação aqui, se ele recebe denominação de presbítero, pastor, ancião, ele estava sendo separado como pastor, se fosse uma denominação dos dias atuais. E Paulo estava dizendo, Timóteo, se prepare, porque a função que você está assumindo, ela vai te dar muito trabalho. E Paulo está dizendo, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis para a liderança da igreja. Por quê? Por que esses tempos serão trabalhosos? Por que liderar uma igreja será tão difícil? Muito embora muitos hoje em dia acham, né, que ser pastor é algo glamuroso, né? Tem gente que chora para estar em cima do púlpito. Muitos são para se aparecer mesmo, né? Tem gente que, se você falar que vai passar 6 meses na cadeira sem subir no púlpito, sai da igreja. Porque a pessoa está ali porque ela quer ser estrela, ela quer satisfazer um desejo, ali muitas vezes aquele desejo, né, oculto, que a pessoa não tem coragem de declarar, mas de se exibir. A pessoa quer se exibir, ela quer se mostrar, ela quer chamar a atenção. Então, se você fala não, ou se a pessoa está ali em cima e você fala, olha, está no momento, está na hora de passar um tempinho fora, a pessoa logo se revolta, se rebela, porque a igreja para ela é um local para se exibir. Então, perde a graça, perde a função, perde o sentido. E Paulo está falando disso, olha, será difícil, Timóteo, porque haverá homens amantes de si mesmos. Está aí um exemplo que eu acabei de dar. Pessoas que se cometem um erro e são disciplinadas pela liderança, rapidamente elas saem da igreja. Elas não suportam, elas não admitem. São pessoas presunçosas, são pessoas mais amantes de si mesmas. Depois fala pessoas avarentas, aquela pessoa que tem tanto apego ao dinheiro, que desconfia de tudo e de todos. A pessoa que, porque ela geralmente, né, aquele ditado que vocês conhecem, quem disso usa, disso cuida. A pessoa está tão acostumada a roubar e a desviar dinheiro dos outros. A pessoa está tão acostumada a usurpar as coisas dos outros, aquilo que não é dela. Está tão acostumada a desviar verba, a viver de forma iníqua. Mas está lá dentro da igreja. Mas a pessoa está tão acostumada com isso que ela acha que a igreja está roubando. Então é aquela pessoa avarenta que gosta de pegar as coisas dos outros e
geralmente nem ajudar não ajuda, mas quando dá ali, dá 10 reais, já dá desconfiada, achando que a igreja está roubando, pessoas avarentas. Paulo está dizendo, Timóteo, não vai ser fácil, vai ser difícil. Timóteo provavelmente, imagino que Timóteo tenha perguntado para Paulo, mas Paulo, por que essas pessoas continuarão nas igrejas? Certamente eu imagino Paulo dizendo, porque elas acreditam que são cristãs. Depois, Paulo diz, será difícil, Timóteo, porque haverá dentro das igrejas muitas pessoas soberbas, pessoas que não admitem correção, pessoas que não admitem qualquer tipo de correção e de disciplina. Essas pessoas acham que sabem tudo e que podem apenas ensinar, mas nada podem aprender. Pessoas blasfemas, desobedientes a pais e mães. Meu irmão, minha irmã, se você não é capaz de obedecer os seus pais, e aqui desobediência nós podemos analisar em 2 padrões, não é? Enquanto a pessoa não se casa, ela deve obediência aos pais, depois que se casa, ela deve respeito. Não mais obediência, mais respeito, porque o homem casado, ele se torna líder da sua própria casa, não está sujeito à liderança da sua mãe, por exemplo, mas a mulher agora passa a estar debaixo da autoridade do seu marido. Não pode confundir isso com machismo, já falamos em outra doutrina sobre esse tema. Mas a questão é que mesmo que termine a desobediência com o casamento, passa a existir o respeito. E se alguém não é capaz de obedecer o pai e a mãe que vê, não é capaz de obedecer a Deus. Eu custo acreditar que jovens que mandam seus pais calarem a boca, que existe, que eu já presenciei em várias oportunidades, jovens que desrespeitam seus pais, que tratam seus pais como quem trata um cachorro de meio de rua. Eu custo muito acreditar que uma pessoa dessa seja capaz de obedecer a Deus. Não obedece às autoridades que Deus constituiu sobre as suas vidas. Como então obedecerão a Deus? Ou então, pastor, eu já sou casado, então você deve pelo menos respeito aos seus pais. Se você não respeita os seus pais, que Deus destinou a serem os seus pais, você não será capaz de respeitar a Deus. Se você não respeita quem você vê, muito menos aquele que você não vê. Por isso Paulo coloca aqui, pessoas desobedientes a pais e mães. Nós poderemos interpretar também pessoas que não têm respeito algum por pai e mãe, ingratos, profanos, pessoas que estão dentro da igreja profanando a igreja, muitos vivendo em devassidão e participando da ceia, enganando o pastor, enganando a igreja, mas a Deus não enganam. E Paulo está falando, existem e existirão centenas de pessoas profanas dentro das igrejas, no mundo fazendo coisas que seriam capazes até mesmo de envergonhar o próprio diabo, mas dentro da igreja se fazendo de santos, de obedientes, quando na verdade não passam de profanos. Versículo 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, pessoas que você fala, ouve pregação e mais pregação, ouve exortações de pessoas comprometidas com Deus, mas nada muda. Pessoas irreconciliáveis, diz o versículo 3, caluniadores. O que é um caluniador? Pessoas que vivem de falar dos outros, pessoas que desejam a morte dos outros, pessoas que desejam o mal, que enchem as suas bocas para desejar a ruína, para falar que tem esperança de ver alguém nas trevas, tem esperança de ver alguém comendo o pão que o diabo amassou. Pessoas caluniadoras. Incontinentes. Incontinente é uma pessoa que não tem autocontrole. São pessoas que não se controlam. São pessoas que são dominadas pelos desejos carnais. Pessoas dominadas pelos seus próprios pecados. Pastor Vitor, aqui a gente está falando das pessoas do mundo. Não! Paulo está falando de pessoas que iriam lotar as igrejas. Ele não está falando de um ou outro que algum dia talvez visitasse a igreja. Paulo está falando, vamos nos lembrar do versículo 1. Timóteo, o seu trabalho será muito difícil, porque as igrejas estarão cheias de pessoas assim. E o versículo 3 continua, pessoas cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos,
mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Pessoas cujo comprometimento é com a própria vontade. Pessoas que buscam a Deus porque querem que Deus faça a sua própria vontade. E o que mais me espanta é que sempre chega o dia de prestar contas. E quando chega o dia de prestar contas, essas mesmas pessoas ficam abismadas sem entender por que estão vivendo isso ou aquilo, estão passando por momentos difíceis. Por que, Deus, se eu estou na igreja, se eu frequento os cultos? A resposta está aqui, 2 Timóteo, capítulo 3. Porque talvez você esteja vivendo como uma dessas pessoas. E Deus não se deixa zombar e muito menos enganar. Versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Paulo está dizendo, muitos vão se fingir de evangélicos. Muitos dentro das igrejas, quando orarem, quando falarem, todos vão jurar que é uma pessoa que tem a vida no altar. Mas lá fora, Deus sabe que não é nada disso. Tem aparência de piedade, mas com as suas vidas nega a eficácia de uma vida piedosa. O que Paulo fala acerca dessas pessoas? Paulo diz, vamos sempre ter misericórdia, vamos sempre pôr no colo e passar a mão na cabeça do pecador. Vamos olhar para esses pecados aqui descritos nesses versículos e dizer, não é nada, está tudo bem, todos erram, pecado é normal, ninguém pode me julgar, é isso que nós vamos dizer? Será que era isso que Paulo estava dizendo para Timóteo? Será que Paulo estava dizendo, Timóteo, ninguém pode julgar, quem nos julga é Deus, nós não podemos, você como pastor não pode exortar, você não pode corrigir, você não pode disciplinar, quem julga é Deus, a minha vida é só entre mim e Deus, qualquer pecado, todo mundo peca, vamos passar a mão na cabeça. Será que é isso que Paulo estava falando para Timóteo? A resposta é não, não. Paulo está dizendo, Timóteo, destas pessoas, afasta-te, não tenha comunhão. Aí você pode falar, Vitor, essa palavra é muito dura. A Bíblia diz que Deus é amor. Sim, Deus é amor. E o amor dele se manifesta na cruz do Calvário, nos chamando para uma mudança de vida. Deus não é amor para dar risadinha e achar fofinho os nossos pecados, ou para dizer, tudo bem, o que ele está fazendo é normal, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Esses pecados custaram a vida de Cristo. O preço foi o mais alto possível que um Deus poderia pagar. Nós mesmos não poderíamos pagar por esses pecados. Não está tudo bem. Os nossos pecados não são vistos com naturalidade. Mas de fato é impossível nós vivermos sem pecar. Não é disso que Paulo está falando aqui em Timóteo. Paulo está falando de pessoas que decidiram pecar deliberadamente. Eu não estou aqui nessa pregação dizendo que quem é crente não peca nunca. Não é isso que eu estou falando. Pecar, nós vamos pecar até o último dia da nossa vida. E se alguém falar que não peca depois que se converteu, se torna mentiroso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que decidiram, optaram por viver dentro da igreja e ao mesmo tempo ter uma vida paralela de pecado. Que passou a achar normal viver em pecado. Isso não tem nada a ver com as pessoas que estão no mundo e o Evangelho ainda não as alcançou. Essas pessoas ainda não têm consciência. Paulo está falando de pessoas que estão dentro da igreja, que já deram sim para Jesus e que decidiram deliberadamente viver da forma que melhor lhes aprouver. É para essas pessoas que essa palavra está sendo dirigida. E quando nós estamos falando de pessoas que já experimentaram o dom gratuito de Deus, que já experimentaram o Evangelho, que já tiveram comunhão com Deus e decidiram viver pecando, a conversa é outra. Paulo está falando, Timóteo, dessas pessoas, afasta-te, porque não há mais conserto. A pessoa que adulterava e depois entrou para a igreja, se arrependeu, pediu perdão, teve os seus pecados perdoados.
Agora vira para Deus e diz o seguinte: eu vou te servir, eu vou ficar vindo para a igreja, mas eu vou continuar adulterando, eu vou continuar traindo. A Bíblia diz, para este já não há mais sangue, afasta-te. Essa pessoa se tornou blasfema. Não há mais conserto. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não está aqui para brincar de Papai Noel conosco. É muito sério se aproximar de Deus. E o Evangelho não é para qualquer um. O Evangelho é para quem quer renunciar à sua própria vida. Quem quiser brincar, não é dentro da igreja, não é com a Bíblia na mão, não é com o nome de Jesus em suas bocas. Quem quiser brincar, que brinque no mundo. A Bíblia não usa de misericórdia para quem quer brincar e tripudiar em cima do nome de Cristo. Essa história de eu sou evangélico, mas eu vou continuar usando droga. Eu sou evangélico, mas eu decidi que não há problema nenhum viver mentindo. Eu decidi que não há problema nenhum viver a minha vida como eu melhor entender. Eu decidi que não há problema nenhum puxar o tapete dos outros. Não há problema nenhum viver fazendo o mal contra as pessoas. Eu decidi que eu vou frequentar a igreja e que não há problema nenhum criar artimanhas dentro da própria igreja. Mentir dentro da igreja. Fazer levantes. Criar dissensão. Liderar movimentos rebeldes. Está tudo bem, e a Bíblia está dizendo, não está nada bem. Não está nada bem. E Deus nos chama ao conserto. E aqueles que desejam se arrepender, haverá misericórdia. Mas para aqueles que dizem, não, eu vou viver a minha vida da minha maneira, não há por que se lamentar, porque o preço de Deus, ele é justo. Ainda no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 a 26, Paulo continua alertando Timóteo acerca dessas coisas. Versículo 20 até o 26. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Paulo então está alertando para Timóteo: Timóteo, não se assuste. Timóteo, não se assombre, porque existir igreja não garante que todos os que lá estiverem serão pessoas comprometidas com o Evangelho. Aliás, muito pelo contrário. Uma certeza nós podemos ter é de que dentro das igrejas nós encontraremos vasos para honra e vasos para desonra. E quão terrível é ser encontrado por Deus como um vaso para desonra. Penso eu que talvez seja até mesmo pior do que não dar um sim para Jesus, do que nunca ter conhecido o Evangelho. É pior do que isso, dar um sim para Jesus e continuar vivendo a sua vida de forma dissoluta, blasfemando o nome de Cristo. Paulo está dizendo, haverá sim, numa mesma casa, numa mesma igreja, vasos de ouro e de prata, e vasos de pau e de barro, vasos para honra e vasos para desonra. Que cada um escolha qual destinação quer ter, porque o vaso para desonra não será sal da terra e muito menos luz do mundo. Paulo está dizendo, Timóteo, versículo 22, se você quer ser vaso para honra, foge das paixões da mocidade. E o que são paixões da mocidade? A mocidade é quando nós estamos no auge das nossas forças. Geralmente ali, entre os 18 e os 28 anos, o nosso corpo está a todo vapor, os nossos hormônios estão à flor da pele, a nossa carne está mais forte do que nunca. E as paixões
naturalmente começam a aflorar em nossas vidas. A grande questão é que boa parte dessas paixões não nos permite ter qualquer comunhão com Deus. Paulo está dizendo, foge destas paixões, porque muitas delas nos levam à violência, nos levam ao adultério, nos levam à fornicação, a todo tipo de pecado sexual, de pecados por ações. Foge destas coisas. E uma coisa curiosa, algo curioso, é que cada vez mais a modernidade tem tentado manter aceso este ideal de viver a juventude por toda a eternidade. Se nós pararmos para observar o que prega a nossa sociedade, a vida da segunda idade já não é mais vista como naturalidade. Se tornar uma pessoa madura ou se tornar uma pessoa idosa se tornou para o mundo algo terrível, algo feio. Hoje alguém dizer que é um idoso é sinônimo de alguma coisa pejorativa. Não se aceita mais ser idoso. Não, eu não posso ser idoso. Eu tenho que ser jovem para sempre. Se nós estivermos falando de ter saúde, tudo bem, não há problema nenhum nisso. A grande questão é a pessoa querer viver a vida como vivia quando era um jovem, de forma descontrolada e dissoluta, e querer levar isso para o resto da sua vida. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Muitas vezes cenas melancólicas que nós presenciamos, atitudes horríveis por parte de pessoas que deveriam ter um comportamento típico daqueles que angariaram, acumularam conhecimento ao longo de sua vida e agora são fonte de inspiração e de conhecimento para os mais novos, mas não. Estão praticando atitudes tão vergonhosas quanto daqueles adolescentes que não desenvolveram um mínimo de maturidade para enfrentar a própria vida. Paulo está falando, essa fase é terrível, mas chegará um tempo em que a sociedade irá cultuar justamente esse tipo de vida e irá incentivar a todos a viver exatamente dessa maneira. Paulo diz então, versículo 22 novamente, foge das paixões da mocidade, segue a justiça, segue a fé, segue o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo, Timóteo, é possível ter paz com quem busca a Deus de verdade. É possível ter paz com aqueles que têm um coração puro ao invocar ao Senhor. Paulo não está dizendo que é possível ter paz com o mundo. Paulo não está dizendo que é possível ter paz com todas as pessoas, porque se ele falasse isso, ele estaria mentindo. A Bíblia nunca falou isso. A Bíblia nunca disse que nós poderíamos ter uma vida totalmente pacífica com o mundo inteiro, porque aí eu volto para o início da pregação, é impossível. Se nós somos sal da terra, é impossível o mundo nos ver com naturalidade. Se aonde nós estivermos, nós tivermos que ser luz, certamente as trevas irão protestar. Não há paz entre aqueles que estão na presença de Deus e aqueles que não estão. É por isso que a Bíblia nos incita a não nos submeter ao jugo desigual, porque não há paz. Mas Paulo diz, tenham paz com aqueles que buscam a Deus com um coração verdadeiro, porque aí sim é possível ter paz. É por isso que muitas vezes existem conflitos mesmo dentro das igrejas, porque dentro das igrejas também existem aqueles que não buscam a Deus, e aí não tem como haver paz com quem apenas diz buscar a Deus, mas de fato não o busca. Versículo 23, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Nós não fomos chamados ao Evangelho, meus irmãos, para ficar com discussões tolas sobre detalhes. Nós já tivemos doutrina aqui, por exemplo, para entender a diferença entre o que é ser arminiano, o que é ser calvinista, o que é uma linha semipelagiana, mas isso tem apenas função doutrinária, apenas função didática. Nós não vamos nos estranhar, nós não vamos nos degladiar por questões meramente doutrinárias e que pouco importam para a salvação
da humanidade. Versículo 23, Paulo está nos falando sobre isso. Versículo 24, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Pessoas contenciosas estão errando o alvo. Não é o perfil do cristão, da cristã, que é trabalhado por Deus, ser uma pessoa continuamente contenciosa, conflituosa, o tempo todo arrumando confusão, o tempo todo tem um inimigo, sempre tem problema com alguém, sempre tem alguém de quem falar mal, sempre tem alguém para desejar o mal. Paulo está falando, não convém contender. Versículo 25, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. E aqui então, versículos 25 a 26, Paulo está dizendo, Timóteo, não se desanime, aqui é uma palavra para nós que estamos à dianteira, levando o evangelho dentro e fora da igreja. Paulo está dizendo, não desanime, resista, persista em pregar o evangelho. Talvez alguns destes que estão dentro das igrejas sendo verdadeiros bodes disfarçados de ovelhas, talvez alguns se arrependam e algum dia conheçam de fato a verdade e tornem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Paulo não está dizendo, Timóteo, insista, porque aqueles que ainda não conheceram a Cristo, um dia talvez sejam libertos dos laços do diabo. Não! Paulo está dizendo, insista, porque muitos dentro das igrejas estão presos aos laços do diabo. Quem sabe alguns sejam libertos das suas próprias vontades. Então, aqui encaminhando já para o final da nossa pregação, quem quiser pode deixar suas Bíblias já abertas no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos fazer uma leitura final nos versículos 23 a 24. Mas eu gostaria, antes disso, de já fazendo a conclusão, ressaltar do que nós estamos falando aqui hoje, o que nós estamos pregando, qual é a finalidade desta palavra. Como nós lemos no início, Deus nos chamou para ser sal e não mais do mesmo. Deus nos chamou para ser luz. Não nos importa ir para a igreja para buscar a nossa vontade. Se alguém estiver pregando que você indo para a igreja, buscando a Deus nos cultos, Deus vai fazer a sua vontade, me desculpe te alertar, me desculpe a sinceridade, mas você está sendo enganado. A igreja e a pregação não serve para Deus fazer a nossa vontade, mas sim o contrário. Ir à igreja serve para nós entendermos como nós podemos servir a Deus, como nós podemos fazer a vontade de Cristo e não o contrário. As orações, os jejuns, os propósitos não são para dobrar Deus à nossa vontade, mas para que Deus nos dobre à vontade dele. Todas as horas, cada minuto, cada segundo de dedicação nossa a Deus não é para barganhar, não é para depois que eu assistir um culto, depois que eu louvar, depois que eu orar, então eu encerrar e ficar em paz, dizendo agora eu tenho paz, porque eu busquei a Deus e eu sei que Deus vai me honrar. E na cabeça da pessoa, o que é Deus vai me honrar? Deus vai fazer a minha vontade. Deus vai me dar um novo carro, uma casa melhor, um emprego, vai me curar de todas as minhas doenças, vai me satisfazer. Não! Não! A Bíblia não diz isso. O pastor não gasta a saliva dele sendo usado por Deus com esta finalidade. Quando você terminar um culto, sair de uma oração, terminar um momento de louvor, encerrar um ciclo de jejum, tenha em mente que essa paz que entra no seu coração é Deus falando, tenha paciência, fique com a minha paz, porque eu estou trabalhando na sua vida para que você passe a me servir. Não é para nós servirmos a Deus,
Não é para Deus nos servir, melhor dizendo, é para nós servirmos a Deus. Pouco importa se nós teremos dificuldades. Pouco importa se nós seremos abatidos por doenças. Pouco importa se muitos de nós será chamado para a glória antes do que nós imaginávamos. Pouco importa, haveremos de enfrentar a morte, sim. E como cristãos nós vamos enfrentar doenças, sim. Como cristãos nós vamos passar pelas maiores dificuldades dessa terra, vamos sim. Como cristãos nós vamos passar por dificuldades financeiras, vamos encontrar as maiores dificuldades neste mundo, sim. Mas como cristãos nós vamos vencer cada uma dessas lutas e certamente na glória nós receberemos o maior presente que nos foi prometido, que é a presença de Deus e é um corpo glorificado, livre de pecado, e é nessa direção que nós devemos correr e é por este propósito que nós devemos buscar a Deus e por nenhum outro. Então Lucas capítulo 9 versos 23 e 24 diz: e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Que dessa maneira, meus amigos, vocês e eu, todos nós, possamos entender que cultuar a Deus serve para que cada vez mais nós possamos entender como podemos nos engajar na obra de Deus, como podemos ajudar o próximo, como podemos resgatar aqueles que estão perdidos. Buscar a Deus, frequentar os cultos, estudar a Bíblia, nos capacita a ter conhecimento bíblico para, quando for possível, ir aos hospitais, levar uma palavra de fé, levar uma palavra de consolo para aqueles que estão sofrendo. Serve para quebrar os nossos corações, a ponto de nós dividirmos com os necessitados aquilo que Deus tem nos dado. Ir à igreja, frequentar os cultos e receber a palavra serve para nós nos despojarmos dos nossos pecados, para que Deus nos conserte, para que Deus expurgue a lama do pecado das nossas vidas, para que nós nos tornemos pessoas melhores, pessoas consagradas a Deus. Esse é o intuito, esse é o objetivo, e não receber de Deus coisas materiais, até porque a nossa morada eterna não é nessa terra. Deus não está preocupado em nos abençoar com coisas que a traça e a ferrugem consomem e os ladrões minam e roubam. Deus está preocupado em nos abençoar com a eternidade e nos usar para abençoar a maior quantidade de pessoas possíveis também com a eternidade, porque a doença, a dificuldade e a morte reina apenas nessa terra. Mas nós cristãos, junto com Cristo, vencemos a morte e haveremos de reinar com Cristo ao lado de Deus no céu por toda a eternidade. Esse é o nosso único objetivo. E assim nós encerramos o culto de hoje. Que Deus os abençoe cada vez mais. Eu convido a igreja a fechar os olhos para fazermos esse momento de oração final. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por nos abençoar com a sua verdade, com essa doutrina que não é construção humana, com essa doutrina que não foi criada pela capacidade, pelo intelecto de homem algum, mas o Senhor tem nos abençoado com a palavra que vem diretamente do teu santo trono, com a tua palavra que foi escrita com o sangue do seu Filho Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado e nos permite ter livre acesso à sua presença. Obrigado, Deus, por essa tua palavra viva, que nos dá vida, que nos regenera, que nos reconcilia com o Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é tão poderoso que é capaz de nos salvar de nós mesmos, porque o Senhor é tão bom que deu a sua própria vida, algo que nós não poderíamos fazer em nosso resgate.
e hoje nós temos o privilégio de estar na sua presença, de compreender através da explicação, do discernimento do teu Santo Espírito, de compreender a tua palavra e nos dá a bênção de sermos transformados à sua imagem e semelhança. E nós te pedimos então, Senhor, que a tua palavra venha agir em nossas vidas, para que nós paremos de te buscar em troca de coisas materiais e que passemos a te buscar, Senhor, conscientes da tua palavra, em troca de uma transformação. Essa transformação que nos capacita a te servir, que nos capacita a sermos pessoas misericordiosas, que repartem, que ajudam, que abençoam e que não fazem aquilo que faziam antes de te conhecer. Senhor, tem compaixão de todos nós, nos perdoa dos nossos pecados, nos transforma, nos reconcilie e nos permita, Senhor, sermos teus amigos e a termos intimidade contigo todos os dias das nossas vidas. É assim que nós oramos ao Senhor e te agradecemos no nome santo e poderoso do seu Filho Jesus Cristo. Amém. E que a paz, o amor, a misericórdia do nosso Deus esteja com cada um de vocês. As santas consolações do Espírito Santo inundem os seus corações e as suas casas e os façam prosperar espiritualmente desde agora e por toda a eternidade. Que Deus os abençoe, uma boa semana e até o culto de oração de amanhã. Fiquem em paz. Até mais.